Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas, eu tenho 34 anos e eu sou um frequentador assíduo do Holy Hour. Mas talvez você esteja perguntando, mas o que é o tal do Holy Hour? O Holy Hour nada mais é do que um encontro de homens que querem viver uma vida melhor, baseando a sua vida em princípios e valores voltados à hombridade e integridade. E tudo isso à luz de um manual onde nós acreditamos que é a receita fundamental para o nosso dia a dia. E esse manual chama-se Bíblia. Aqui, na verdade, não é um encontro religioso ou um encontro voltado à igreja, mas sim um encontro voltado a todo e qualquer homem que quer ter uma vida melhor, que quer fazer diferença na sociedade em que vive. Se você quiser fazer parte desse movimento, venha e una-se a nós. Vai ser um prazer te receber aqui. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Boa noite, senhores. Prazer estar aqui de novo, hein? Sempre é muito bom estar aqui com vocês. Hoje em especial, porque eu estava relembrando que há cerca de quase 2 anos atrás, eu fiz uma palestra lá no Castelo do Batel, aqui, né, no Castelo do Batel, aqui perto, chamada Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho. Quem estava lá? Vocês lembram ou não? Ó, tem bastante gente, que benção, hein? O movimento segue avante. Eu não sei se eu disse naquela época, mas esse foi um tema que sempre me apaixonou desde que eu mudei a minha carreira, né? Falava que até antes de 2011, as minhas decisões de carreira definiam a minha vida, e a partir de 2011, as minhas decisões de vida começaram a definir minha carreira. E inteligência espiritual, para mim, era a cola nisso tudo. Então, começou com uma palestra, primeiro com estudos, né? Eu viajei, fui estudar, fui aprender do tema, fiz uma palestra que eu fiz no Teatro Regina Vogue em 2014. E hoje, ou na verdade mês passado, eu tive o privilégio dado por Deus de lançar o livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho, que está aqui disponível para vocês hoje. Então, se no final você quiser adquirir o livro, vai ser uma bênção. Eu acredito que vai ser uma bênção, espero que seja uma bênção na tua vida, mas também vai ser uma bênção para o nosso movimento, para o Holy Hour, porque uma boa parte ou a metade do que você pagar ali pelo livro vai ficar aqui no Holy Hour para abençoar a gente financeiramente. Então, eu espero que você compre, leia e me dê os feedbacks também, me mande mensagem, gostou, não gostou, foi bom, pode melhorar, né? Se Deus quiser vai ter a 2ª edição, daí a gente vai melhorando. Eu não vou repetir a palestra que foi feita, né? Então teve gente que falou, pô, mas vou assistir a mesma palestra de novo? Não, agora tem o livro, dá para ler, inclusive o livro é mais detalhado, é mais legal ainda do que a palestra. Mas hoje eu queria falar sobre um dos atributos de uma pessoa que é inteligente espiritualmente falando. Uma pessoa que é inteligente espiritualmente falando, ela sabe fazer conta. Fala, então eu sou, mas é um tipo diferente de conta. É uma conta que não é feita como o QI. Sabe o que é QI? É o coeficiente intelectual. Então, você vai para a escola, você aprende lá na aula de matemática, de física, como é que faz conta. Mas a conta no nível espiritual
ela é feita de um jeito diferente. Teve um sábio que disse o seguinte, olha, nem tudo o que pode ser contado, conta. E uma boa parte do tempo, as coisas que não podem ser contadas, essas contam. Entenderam a lógica? A pessoa que é inteligente espiritualmente, ela consegue fazer conta das coisas que efetivamente contam. E que na maior parte das vezes não podem ser contadas. Deu um nó na cabeça, né? Na minha também. Como é que é? Deu. Mas como é que eu vou exemplificar isso? Eu vou para a nossa fonte de sabedoria, que é o texto bíblico. É outra coisa que uma pessoa inteligente espiritualmente tem, sabedoria. E você sabe que, segundo a Bíblia, tem duas fontes de sabedoria. Uma é o tempo. Cabelo branco ou falta de cabelo também é sinal de sabedoria. Você vai passando o tempo, você vai vivendo muito, você vai começando a pegar as manhas. É ou não é verdade? Eu falei, cara, eu já sou escolado. Dessa escola que você está vindo, eu já me formei, já passei por muitas. Então o tempo traz sabedoria para as pessoas. Mas tem uma outra fonte de sabedoria que ela pode ser dada inclusive para quem é muito novo. E qual é essa fonte? Deus, a palavra de Deus, Deus propriamente dito. A Bíblia fala assim, olha, me peçam sabedoria, e eu dou ainda de livre vontade, eu dou com prazer. Então a pessoa que é inteligente espiritualmente, ela pode ser sábia antes do tempo. Às vezes você conversa com uma pessoa que o tempo dela fez ela sábia, mas junto com a sabedoria dela, os anos de idade também trouxeram remorso, um monte de desilusão. Aí fica aquela pessoa rancorosa, sábia, mas rancorosa. E às vezes você conversa com uma pessoa com pouca idade, e essa pessoa com pouca idade pode ser tão sábia quanto. Ela desenvolveu inteligência espiritual. E essa pessoa que sabe fazer conta, na perspectiva espiritual, ela sabe fazer conta de prioridades. Esse talvez seja um dos grandes, a conceituação de uma pessoa inteligente e espiritual, uma das grandes características de uma pessoa que é inteligente espiritualmente falando, é que ela sabe definir prioridades na vida dela. Ela sabe bem claramente fazer conta naquilo que vem antes, daquilo que vem depois. Isso é mais importante que aquilo. Eu vou dedicar tempo nisso aqui e não vou dedicar naquilo ali. Nós estamos vivendo hoje um mundo, como diz o palavreado da polícia, né? Uma desinteligência espiritual. Porque as pessoas se perdem nas prioridades. Então vamos recorrer ao texto bíblico. E eu queria usar aqui como referência para isso uma parábola que está no Antigo Testamento. Está no livro de Juízes. Ela é conhecida como a parábola do espinheiro, ou a parábola de Jotão. Eu vou ler para vocês, e vocês prestem atenção. Diz assim: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. As árvores foram primeiro à oliveira, e chegaram à oliveira e falaram assim: reina você sobre nós. Mas a oliveira respondeu para as árvores: por acaso deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, eu iria reinar sobre vocês? Então as árvores foram procurar a oliveira, chamaram a oliveira para ser líder sobre eles. A oliveira falou: não, eu tenho mais o que fazer, por exemplo, a minha gordura, então eu não tenho tempo para liderar vocês. Como a oliveira não quis, as árvores foram então à figueira. Diz assim, foram então as árvores à figueira e chegaram para a figueira e falaram assim: reina você sobre nós então? E a figueira disse assim: deixaria eu o meu bom fruto, o meu doce fruto, que tanto me agrada, e iria reinar sobre vocês? Vão procurar outro líder. Então, segundo, esse não deu certo. Aí as árvores foram atrás de um terceiro e chegaram então para a videira. Chegaram para a videira e falaram assim: videira, vem e reina sobre nós. Mas a videira diz assim: deixaria eu o meu suco, o meu vinho, que alegra o meu coração e o coração dos homens, iria pairar sobre vocês? Não, tenho mais o que fazer. Como as árvores não estavam conseguindo alguém para liderar elas foram procurar o espinheiro.
E daí chegaram para o espinheiro e falaram assim, vem, sabe, na falta de, não tem tu, vai tu mesmo. Tinha um laranja olhando lá, que era o espinheiro. Falaram, espinheiro, vem você então e reina sobre a gente. E daí o espinheiro olhou para as árvores e disse o seguinte, olha, beleza, eu vou reinar sobre vocês. Mas fiquem sabendo do seguinte, se eu aceitar ser rei sobre vocês, e vocês aceitarem me ter sobre Senhor, se vocês resolverem voltar atrás, que saia fogo de mim e consuma até os cedros do Líbano. Palavra de sabedoria da Bíblia escrita em Juízes, e que tem muito a nos dizer sobre inteligência espiritual, sobre como a gente faz conta e sobre como a gente define prioridades na vida. O que essa parábola nos ensina? Primeiro, fala muito sobre o sacerdócio masculino segundo a Bíblia, segundo as orientações divinas. Deus nos deixou com um plano de ação, Deus nos deixou com uma descrição de cargo. Nós, homens, temos um sacerdócio a ser cumprido, um sacerdócio de exemplo, de liderança e principalmente de definição de prioridades na vida. O que a gente vê hoje no mundo afora, famílias sendo trucidadas, a sociedade sofrendo, sabe qual que é a principal causa? Nós, que não temos cumprido o sacerdócio e principalmente não temos sabido definir prioridades na vida. Eu não sei se você conhece alguém que por algum acaso sonha em ter uma chacrinha, né? Sabe aquele cara que fala assim, cara, meu sonho é ter uma chacrinha, não vejo a hora, quero ir para o campo, tal, estou pensando aí o que eu vou fazer. Já dá para ver a galera aí que sonha com a chacrinha. Eu nunca vi ninguém que conseguiu comprar um pedaço de terra, chegar num canto ali e falar, cara, aqui vai bem a gente plantar um espinheiro. Vamos plantar uns espinhos aqui, porque daí a minha família, os meus netinhos, quando vierem, podem descansar à sombra do espinheiro. Já ouviu alguém falando assim ou não? Eu nunca vi, ninguém em sã consciência. Plantar espinho para dar sombra. Mas o que tem acontecido hoje no nosso ambiente, na nossa sociedade, são famílias, filhos, descansando, se é que é possível, descansando entre aspas, à sombra de espinheiros. Por quê? Porque pessoas que não têm inteligência espiritual não sabem definir prioridades na vida. Então vamos ver o que as árvores nos ensinaram. Então a primeira árvore que foi procurada foi a oliveira. E a oliveira chegou e falou assim, por acaso, olhou para as árvores e falou assim, galera, vocês estão querendo alguém para liderar vocês? Por acaso eu tenho mais o que fazer. Eu estou preocupado com a minha gordura. Eu não tenho tempo para liderar vocês, nem para ficar preocupado com que sombra que vocês vão se esconder, porque eu estou preocupado com a minha gordura. Será que nós, como homens de integridade, que colocam Jesus Cristo como definição de caráter, será que na nossa prioridade vem antes de gerar sombra para os nossos, a gordura nossa de cada dia ou não? E na simbologia, a Bíblia, gordura está falando de tudo que é excesso, tudo que sobeja, tudo que sobra, tudo que você tem desejo de fazer mais e ter além da conta. Nós vivemos hoje num mundo que é conhecido por a obsolescência criada. Não sei se já ouviram o termo. O mundo cria coisas obsoletas, que ficam obsoletas muito rápido, para que você tenha que comprar outra. Então, você sonhou com um smartphone número 5. Aí você foi lá, fez uma prestação, né? Comprou o 5. A 12 pagamentos. O que acontece depois de 10 meses? Vem o 5S. Aí o que você tem que fazer? Você tem que trocar. Por quê? Porque a nossa sociedade, lembra que eu falei numa última palestra, é uma sociedade que vive sobre potestades. Você vai começar a ficar com vergonha de tirar o teu do bolso, porque ele é um pouco antigo e a galera já não tem mais esse. Aí você vai trabalhar um pouco mais, fazer uma hora extra a mais, aí você compra o 5S. O que acontece 9 meses depois? Vem o 6. Você fala, cara, mas vamos parar com essa brincadeira quando?
Aí você tem que camelar de novo, desculpa, vem do verbo camelar, eu camelo, tu camelas. Aí você camela mais um pouco, e daí você compra o bendito 6. O que acontece depois de 6 meses? 6S Plus, Power Ranger, não sei o que lá. Nós vamos sempre ter uma gordurinha a mais. O mundo vai dizer, cara, trabalhe mais. Sabe essa roupa que você usa aí, cara? Essa daí não serve mais. Esses dias eu estava lá em casa refletindo como é a potestade da moda, né? Eu tenho que usar terno e gravata em alguns locais que eu vou visitar cliente, de repente, tal, tem que usar terno e gravata. Aí esses dias eu abri o guarda-roupa lá, cara, e descobri que as minhas gravatas são da antiga, que elas são daquelas mais largas, e agora todo mundo usa das fininhas. Aí o que você faz? Aí você fala, corta é uma boa, né, cara? Essa é legal, mano. Eu não tinha pensado nisso. Boa ideia. Fecha o paletó, dá um jeito. Mas olha, cara, você fala assim, algum louco em algum lugar do mundo decidiu que não dá mais para usar gravata larga, que agora a gravata é fina. Pronto, e o que eu tenho a ver com isso? Mas tem uma potestade na sociedade que diz que não, se você não tiver andado assim, desse jeito, você não presta. Enquanto isso, tem um monte de gente ao redor seu, querendo a tua sombra, querendo o teu cuidado. E você chega e fala assim, não, porque eu estou atrás da minha gordura. Eu falei isso numa palestra e essa cabe dizer de novo. O que eu mais ouço dos jovens hoje, que estão indo para o mercado de trabalho, eles dizem, eu não quero o mesmo estilo de vida do meu pai. Por quê? Porque eu não vi o meu pai. Se vocês vão ler uma das histórias que eu conto no livro, é isso, é a dificuldade de sucessão que algumas empresas têm. Por quê? Porque os filhos têm ódio do negócio do pai deles. Por quê? Porque o negócio do pai deles tirou o pai deles da casa deles. Tirou a mãe deles do convívio diário. E eu falei que nós sofremos de falta de coragem, porque se você chegar para o teu filho pequeno e falar, filho, o papai está correndo atrás da gordura da vida. Papai está correndo atrás da grana para pagar o teu colégio. Experimente falar para o teu filho, filho, você topa estudar num colégio mais barato, mas o pai chega todo dia cedo e vai jogar bola com você no parquinho? Tem gente que não faz essa pergunta de medo do filho falar assim, beleza pai, é isso que eu quero, eu vou estudar lá no colégio público, se o pai prometer que todo dia 6 horas você vai comigo jogar bola no parquinho. Aí o pai fala, não, mas vai que ele responde isso. Prioridades. A cobiça dos olhos tem feito homens desinteligentes espiritualmente. Por quê? Porque a gente sabe fazer conta do salário, a gente sabe fazer conta da aposentadoria, a gente sabe fazer conta, aquelas coisas que contam que de repente não contam. Agora, entrevistas de emprego, quando eu pergunto para os profissionais, para os executivos, para as pessoas no mundo do trabalho, o que eu mais pergunto é, o que é prioridade na sua vida? Ele fala, uma boa parte fala, em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar é minha família. Terceiro lugar é os meus amigos. Tal. Aí o trabalho aparece lá em... Aí você vai analisar a vida do sujeito no dia a dia. Quanto tempo ele gasta com Deus? Quanto tempo ele gasta com a família? Quanto tempo ele gasta com a sociedade, com os amigos? 99,9% ele está correndo atrás da gordura. É uma falácia. E falácia é desinteligência espiritual, porque a pessoa que é inteligente espiritual, ela é verdadeira. A retidão é uma das características dela. Se ela fala isso, ela segue isso. Mas então, será que nós estamos do mesmo jeito que a oliveira ou não? Porque as árvores estão atrás de nós. As nossas esposas, os nossos filhos, a sociedade, esperam que pessoas que sigam vocações, que se levantem no meio de uma geração perdida e ocupem um lugar de destaque. Mas a oliveira não queria nada, falou assim, vão procurar outro, porque eu estou atrás da minha gordura. Eu não sei o quanto tempo a gente leva atrás de gordura, mas tem uma outra coisa, gordura vicia. Você come um pouquinho da gordura, daí você começa a gostar, aí você quer mais, daí você quer mais um pouco. Sabe qual é a diferença em ambição e ganância? Não tem problema ter ambição. O problema é que a ambição facilmente se transforma em ganância. E qual é a diferença? A ganância, um pouquinho mais. Você vai falar para o cara já... Quanto você quer ter um pouquinho mais? Só mais um pouquinho, só mais um ano, só mais 2 anos, só mais 3 anos.
só mais um pouquinho de dinheiro, só outra casa, só mais um apartamento, só um carrinho melhor, só mais... Cara, o mundo não vai dar espaço para você parar. Então as árvores vão até a figueira. Então a oliveira não queria, aí foram até a figueira. Figueira, a oliveira a gente fez o convite e não estava afim. E você, topa liderar a gente? Aí a figueira fala assim, deixaria o meu bom fruto e iria governar vocês? O bom fruto é a consequência da gordura. Eu brinco que é mais ou menos assim. O sujeito que corre a vida inteira atrás da gordura, o que ele quer? Ele quer saborear o fruto da gordura. Então é mais ou menos o cara que trabalha, bicho, faz hora extra e corre atrás do trampo. Aí chega em casa, o filho dele vai falar, pai, vamos jogar uma bolinha? E o cara se esfatela no sofá, deita lá e não conversa com ninguém. E se alguém vai perguntar para ele, a esposa chega e fala, cidadão, vai brincar com o filho, vamos sair para fazer alguma coisa. Ele fala assim, olha, eu trabalhei tanto, eu corri tanto atrás da gordura para sustentar essa casa, que eu mereço o meu bom, esse é o bom fruto do meu trabalho, então eu mereço ficar estatelado no sofá, inclusive faz uma janta rápida lá que eu estou com fome, porque eu mereço sair pescar, entendeu? Eu mereço largar a família para trás, para ir pescar, porque eu preciso espairecer, porque eu trabalho tanto. Então vocês vão procurar alguém para fazer sombra para vocês, porque eu mereço o meu bom fruto. Isso é falta de prioridade. Você sabe qual que é a maior riqueza que nós temos como homens e seres humanos? É vida, tempo. O que esse mundo tem feito com a gente? Eles têm dito o seguinte, é o mundo dos negócios, tempo é dinheiro. Isso está tão enfronhado na nossa cabeça que tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tem gente que conta muito bem dinheiro, mas não conta bem tempo. E a Bíblia diz para a gente que o tempo é como uma fumacinha. Ele vem, é um sopro. Eu era jovem e agora já não sou mais jovem. Quando eu vejo, eu já não sou mais nem adulto, eu já sou velho. Quer ver outra coisa que é coisa da lógica, da potestade do mundo social? A gente chama as pessoas que estão vivendo a melhor idade. Gente, é a melhor idade ou não? Segundo a Bíblia, 70 anos, 80 anos é a melhor idade ou não? O que a Bíblia diz? O homem, se tiver muita força, vive até lá seus 70. Se não, vai uns bons, aí vão até os 80. Mas é tudo enfado e canseira. Não é a melhor idade. A melhor idade para Deus é quando a gente tem força física, é quando a gente consegue gastar a nossa vida naquilo que conta efetivamente. Só que tem pessoas sem inteligência espiritual que passam a vida inteira gastando a vida, achando que a vida é dinheiro. Para quê? Para quando chegar lá nos seus 50, 60, poder olhar e falar, satisfaz minha alma, tenho bastante, tenho guardado em celeiros, agora me aposento, vou comer e pescar, curtir a chácara e tal, que beleza. O que Jesus falou desse sujeito? Louco você de pensar assim, e as árvores desesperadamente correndo atrás de alguém que pudesse fazer sombra para eles. Não quis a oliveira, não quis a figueira, foram para a videira, por último. Chegaram então, ninguém quer liderar a gente, meu Deus, ninguém quer fazer sombra para a gente. E as árvores, o mundo lá fora, a sociedade pede homens inteligentes espiritualmente, que se coloquem para cumprir um sacerdócio, para entender a vocação deles e não passar a vida correndo atrás de gordura, de bons frutos e por último de mosto, de vinho. A videira fala do cara que vai correr atrás do vinho em excesso. E o vinho em excesso é contenda, porfia, pecado. É padrão isso, irmãos. Eu vi isso na minha trajetória todos esses anos trabalhando como executivo, como consultor. Funciona assim, ó. Eu vou contar uma história que talvez resuma a história de muitas pessoas pelo Brasil afora. Começou a trabalhar. O pai chegou e falou, filho, o papai não tem condição de trabalhar, de estudar, mas você vai.
papai vai fazer um esforço para que você se forme, para que você tenha uma profissão. Eu não sei na tua casa, mas se você for lá na casa do meu pai, que se chama Adeildo também, o seu Adeildo Sênior, sabe o que tem lá de porta-retrato na estante do pai? Foto de formatura. Porque era uma bênção para eles, um filho se formar, uma filha se formar, era a realização de um sonho. Meu filho, eu não estudei, mas você vai estudar. Daí a gente estudou, daí a gente teve profissão então. Os nossos pais tinham ocupação. Eles trabalhavam onde dava dinheiro, mas a gente foi a geração da profissão. Nós temos profissão. Médicos, advogados, contabilistas, fisioterapeutas, a gente enfermeiros, a gente é a geração da profissão. Aí a gente começou a trabalhar. Aí o trabalho começou a dar para a gente o quê? Gordura. A gente começou a ter coisas que os nossos pais não tinham. A gente viajou de avião, quando eles nunca imaginavam o que era viajar de avião. A gente comprou casa antes deles. A gente tem carro que os nossos pais nunca sonharam em ter. A gente abre a geladeira e tem coisas que os nossos pais nunca sonharam em ter. O seu Adeildo trabalhava para fazer o rancho do mês no final do mês. Era o rancho, né? Época que a gente ganhava iogurte, a gente fazia furinho com agulha e ficava chupando iogurte 3 semanas, para prolongar o prazer. Pois bem, a gordura veio, e junto com a gordura a gente se viciou na gordura, e daí veio o bom fruto. Eu mereço, eu trabalho tanto que eu mereço fazer tudo isso que eu tenho. Eu mereço porque o dinheiro é suado. Eu tenho que fazer hora extra, eu tenho hora para entrar, não tenho hora para sair. A gordura está vindo. Então o que agora? Eu mereço tudo. Eu mereço. Note que na parábola as árvores tratam sempre em primeira pessoa. Deixaria eu o meu fruto, deixaria eu a minha gordura. Eu. O que eu digo no livro, a gente vive a era da umbigolatria. O mundo gira aqui, ó. E daí depois que vem o bom fruto, a gente acaba onde? No mosto, no suco. Porque o que vem junto depois? O pecado. Aí os homens começam a queda, porque a gordura veio, o bom fruto veio, e a sequência disso, na vida de muitos homens, é o pecado. Aí ele já não vê a hora dele ter uma viagem a trabalho, porque eu mereço. Aí ele não vê a hora dele poder ir para uma outra cidade. Ele fica torcendo porque a empresa transfira ele de lugar, para que ele possa morar semana fora num lugar e venha final de semana para ver a família. E quando a mulher e o filho reclamam, ele fala assim: estou mandando dinheiro, não estou? A gordura está vindo, não está vindo? Não está sustentando vocês aí? Quer manter o colégio da criança? Quer manter o teu salão de beleza? Quer manter o nosso carro e nosso apartamento chique? Eu mereço. Fica aí sossegada. Daí o mosto vem. Aí o suco vem. Aí a contenda aparece, e o pecado, ele é egoísta, ele começa a nos afastar de Deus, ele começa a nos afastar da família. E quem que surge nesse momento? O espinheiro. O espinheiro vê pessoas abandonadas, loucas por uma sombra, porque o sol desse mundo é um sol cruel, machuca. Aí eles olham para o lado, as árvores todas estão preocupadas com a minha gordura, com o meu bom fruto, com o meu mosto, com o meu suco. Eu tenho mais o que fazer. Aí o espinheiro aparece. Ei, estão precisando de sombra? Estou aqui. E as árvores, sem ter a quem recorrer, fazem um trato com o espinheiro. Beleza. Faça sombra sobre nós, se é que espinheiro existe para fazer sombra. Mas o espinheiro, louco de esperto que é, porque a Bíblia fala que a gente tem que lutar contra astutas ciladas do nosso inimigo. Aí o espinheiro chega e fala assim: eu faço sombra sobre vocês. Pronto. A partir do momento que as pobres arvorezinhas se deitam para fazer sombra sobre o espinheiro, aí começa o espinheiro fazer a função dele: cutucar, machucar, ferir, destruir, matar.
Eu não sei se vocês acompanham as notícias, provavelmente sim, mas a gente vive um momento onde empresários que, na preocupação de não conseguirem o faturamento do mês que vem ou do ano que vem, e na preocupação de não manterem o padrão de vida da família, a gordura, o bom fruto, fazem o quê? Se matam, matam a mulher e matam os filhos. Você tem visto no jornal isso, né? E o trato do espinheiro é qual? Eu topo fazer sombra sobre vocês, mas se vocês resolverem sair da minha sombra, que saia fogo de mim e consuma até os cedros do Líbano. As árvores mais resistentes que existem no mundo, os cedros do Líbano. E o espinheiro fala, eu vou me voltar sobre vocês, a minha vingança vai ser terrível, se você quiser sair da minha sombra. E por que espinhos têm tomado a nossa sociedade? Por que espinheiros têm feito sombra para as famílias? Por que espinheiros têm tomado o lugar? Por quê? Porque aqueles que deveriam se levantar como colunas, esteios e sombra para os outros, cumprindo o ministério e a vocação que foi dado por Deus, estão fazendo conta sem o QS, estão fazendo conta com o QI, estão fazendo conta daquilo que pode ser contado, mas no final não contem nada, quando na verdade eles deveriam fazer conta com aquilo que efetivamente conta na vida. Porque lá no final da nossa vida, sabe o que vai contar? A sombra que a gente vai deixar para a nossa família. Eu termino com Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, e que ele, quando chega no final da vida, Salomão que teve toda a gordura, todo o bom fruto e todo o mosto que um homem pode ter. Ele experimentou tudo, tudo. E quando ele chega no final da vida dele, escrevendo Eclesiastes, ele fala, sabe do que eu tenho saudade mesmo? É da casa cheia. Eu tenho saudade mesmo, é do barulho que tinha em casa. Daquela época, daquele almoção de domingo, tá ligado? A família toda ao redor da mesa. Não tem as melhores comidas, não. Não tem caviar, né? Um frangão com farofa que a gente compra na padaria, mas os filhos estão ao redor da mesa. Os netos estão bagunçando a casa, estão correndo para tudo quanto é lado. Eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade da onde os meus galhos e as minhas folhas faziam sombra para a minha família. E a Bíblia não diz que nós somos como árvores. Quando Jesus vai, registrado nos evangelhos, quando Jesus vai ao templo, e ele pede o livro de Isaías, o rolo de Isaías, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, a pregar liberdade aos cativos, o ano da vitória, o ano da salvação. E ele termina dizendo assim, a fim de que vocês se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor. O que Deus espera de homens inteligentes espiritualmente falando, são homens que façam sombra para a sua família, que sejam esteio, que a sombra dos teus galhos alcance o filho do teu filho. O nosso Deus, quando se apresentava no Antigo Testamento, ele falava, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu digo sempre que é meu maior legado que eu posso deixar para o meu filho, e era o que Salomão falava também em Eclesiastes, não se preocupe em deixar bênçãos materiais para o seu filho, ele vai dar os pulos dele. Ensina a ele o teu Deus, ensina a ele os caminhos que eu te dei, e ele vai ser próspero em tudo. O que a gente espera, e eu espero, eu tenho um filho, João, 10 anos. O que eu espero é que algum dia eu seja tão inteligente espiritualmente e que eu consiga fazer sombra, que a minha família não precise repousar à sombra de espinheiros, mas acima de tudo que algum dia ele ouça da boca de Deus, eu fui o Deus do teu avô Adeildo, eu fui o Deus do teu pai Adeildo também, eu quero ser o teu Deus. Se algum dia a gente conseguir fazer conta desse jeito, se algum dia a gente conseguir definir prioridades com aquilo que realmente conta, nós poderemos dizer que nós somos homens inteligentes espiritualmente. Por quê? Porque a gente sabe fazer conta certa, a gente sabe definir prioridades. E é uma bênção, irmãos,
a maior alegria que você pode ter é desfrutar a gordura da tua vida com os outros. E olhe só, as pessoas inteligentes espiritualmente, elas usam muito pouco a primeira pessoa. Eles usam mais meu. É muito menos meu e muito mais nosso. Isso é nosso. Isso é nosso. Tem gente que quando chega, o que eu acredito que Salomão vivia, é que ele olhava para aquele palácio, sabe, tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo brilhando. Essa é a pior casa que pode existir, que é a casa triste. Está tudo no lugar, tudo limpo, a diarista nem precisa vir, porque nada saiu do lugar. De que adianta, irmão, ter uma churrasqueira para alimentar lá 15, e no final de semana os teus filhos estão aonde? Não querem conversa com o pai, tem um monte de gente vivendo isso, por quê? Porque o pai, quando deveria ser pai, estava correndo atrás da gordura, do mosto. Agora, que alegria é chegar no final de semana e domingão à noite, a casa está zoada, tem prato pilhado na pia, a churrasqueira está lá para limpar, tem os cachorros, criançada rolando. Por quê? Porque isso significa que as pessoas amam a tua sombra. Vamos lá na casa do pai, da mãe, vamos na casa do vô, da avó. Por quê? Porque a sombra deles nos alegra. Que essa seja uma verdade na nossa vida. E que a gente possa ter um compromisso diante de Deus e falar assim: Senhor, no que depender de mim, espinho nenhum faz sombra na minha casa. No que depender de mim, espinho nenhum faz sombra sobre os meus. Porque esse é o meu sacerdócio. Essa é a minha função. Então aqui em casa quem faz sombra sou eu. Minha esposa, meus filhos, meus netos, os filhos dos meus filhos, as filhas das minhas filhas, se refestelam debaixo da minha sombra. E Deus vai olhar e vai falar assim: que bênção. Agora você está inteligente, meu filho. Esse é o tipo de inteligência que eu queria para você. Vamos fazer uma oração nesse sentido? Então se coloque em pé. Eu não sei qual que é a tua situação. Eu não sei que se você é uma pessoa que tem feito as contas certas na vida, se você tem colocado as prioridades certas na vida. Mas você sabe qual que é a maior dádiva que nós temos em servir ao Deus que a gente serve? É que para o nosso Deus nunca é tarde demais. Ele sempre está pronto a nos auxiliar. A chegar para a gente e fala: filho, agora você entendeu? Então a partir de agora eu vou reverter o quadro. Até ontem você fez conta errada. Mas se você quiser fazer conta certa a partir de hoje, conta comigo, filho. Porque uma coisa eu garanto: a minha sombra sempre é perpétua sobre a tua vida. E eu digo mais ainda: eu sou que nem aquela galinha que gostaria de pegar todos vocês como pintinhos e colocar debaixo das minhas asas. A sombra do Altíssimo descansará. Que bênção, que nós como homens, servos de Deus, inteligentes espiritualmente, que a gente possa descansar debaixo da sombra do nosso Deus, e assim como Ele, fazer sombra sobre aqueles que nos rodeiam. Senhor Deus amado e Pai bendito, nesse momento nós como homens, ó Pai, falhos que somos, pecadores que somos, carentes da Tua graça sobre a nossa vida, que às vezes erramos, ó Pai, quantas vezes, que fazemos contas erradas, que caímos, ó Pai, muitas vezes na conversa, na falácia desse mundo, dessa potestade consumista que o mundo nos envolve hoje. Quantas vezes a gente erra o foco e corre atrás de gordura, ó Pai, de bom fruto, de mosto, e esquece aqueles que deveriam repousar à nossa sombra. Mas hoje, ó Pai, é um tempo de reflexão e é um tempo de conversão, de abandonar velhos hábitos e maus caminhos e se colocar diante de Ti para uma nova vida, ó Pai amado. E o Teu amor é presente, eu sei disso. E nós, ó Pai, como homens e servos Teus, como sacerdotes das nossas casas, nós nos colocamos diante de Ti e fazemos um voto a partir de hoje. Na minha casa nenhum espinho faz sombra. Na minha casa nenhum espinheiro bota o pé. Porque quem faz sombra lá sou eu. Eu descanso debaixo da Tua sombra. E a partir de hoje, os meus galhos serão longos,
viçosos. Eu darei fruto no tempo certo, as folhas não cairão antes da hora, mas os meus galhos alcançarão os filhos dos meus filhos. E que bênção vai ser, ó Pai, deixar para os nossos netos a maior herança que a gente pode deixar, que é o Deus a que a gente serve. Que bênção vai ser ouvir o Senhor conversando com eles e dizer para os nossos filhos que o Senhor quer ser o Deus do pai deles, o Deus da mãe deles. E quando eles olharem isso, eles vão lembrar de como a gente se portava e como a gente se relacionava com o Senhor, e que eles aceitem isso, ó Pai. As bênçãos financeiras eles vão correr atrás, porque o Senhor vai dar capacidade, astúcia, imaginação e tudo. Mas a partir de hoje, que a nossa sombra paire sobre a nossa casa, e que a gente seja verdadeiramente homens inteligentes espiritualmente, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que o nosso nome morra, mas que o Senhor do Teu nome seja glorificado e exaltado sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.